Pronto, tá. Vou falar de Gravou. novo. Agora Não, apareceu tudo bem, aqui. agora acho que vai. Obrigada, desculpa, eu fui desatenta. Tá. Jura? Nem sabia. Júlio, ele vai rasgar sua redação. Você nem faz redação mais. Vai Pois rasgar é, minhas gente. provas da Tá faculdade. vendo? Então, quem quiser que eu rasgue a redação, depois eu passo meu CEP, meu endereço, vocês podem mandar eu rasgo e devolvo por correio. Né? Porque é o amuleto de sorte do 20 na UERJ. Então, eu aceito redação pelo correio, eu gravo para você, rasgo para vocês e envio. Não tem problema não. Mas, gente, essa simpatia Tá? aí vale a pena, hein? Gabaritou, né, Julinha? Tem que valer, né? Então, gente, eu tinha feito uma introdutória falando sobre a importância do livro, vamos partir daí. Então, a gente sabe que a UERJ passa, e passou, na verdade, a adotar livros e... Tem alguém gritando aí, gente. Posso te falar, mas é. Eu também tô tendo... Pode. Tem alguém gritando aí, ó. Gente, desliguem os microfones. Peraí, vou desligar, peraí. Pronto, achei. Vou desligar. Ativar mudo. Ah, pronto, a pessoa já desligou. Perfeito. Tá. Então, voltando. Quando a gente não tinha na UERJ livro, a percepção da possibilidade temática ela era muito mais difícil. E com a presença do livro, isso passou para a gente a dar um norte muito significativo. E nesses últimos anos, o que seria esse norte significativo? É um direcionamento onde e no que a gente, em sala de aula, consegue direcioná-los para fazer a redação. Se vocês pegam esses últimos anos, a abordagem temática, eu não vou dizer que ela era previsível, mas ela sempre esteve atrelada às principais abordagens que o livro apresenta. E aí a gente fica naquele... Né, para quem acompanhou, acredito que todos aí tenham visto, para quem acompanhou a primeira aula, a gente sabe que, teoricamente, o não uso do livro, né, Júlio, tem que usar o livro, não tem que usar o livro, fica nessa questão aí sempre, né, dessa dualidade, uso ou não uso, não está na matriz de correção, uns dizem que é obrigatório, outros dizem que não é obrigatório. Entretanto, gente, se a proposta ela é baseada em um livro e a banca propõe realmente esse livro, então é óbvio que é importante não só conhecer, mas usá-lo na redação. Ao longo das nossas próximas aulas, esses próximos encontros que a gente vai ter, a gente vai ver como tecnicamente e adequadamente o livro pode ser usado. A gente deu um spoilerzinho na aula passada. E aí eu quero falar um pouquinho em relação a essa aula de hoje, que é uma aula muito mais sintética, muito mais leve do que foi a aula passada, que foi bem cheia de informações, porque eu falei sobre contextualizações, eu falei de introdução, eu falei de desenvolvimento, eu falei de conclusão, eu trouxe uma redação exemplar para que vocês conseguissem ali ter um norte de como se guiar na hora de fazer o texto. E quando a gente fala de 1984, existem muitas e muitas possibilidades argumentativas e temáticas. É um livro extremamente relacional, é um livro que... Como assim relacional? É um livro que dialoga com várias áreas de conhecimento, com várias disciplinas. E isso facilita um pouco, não só a compreensão do livro, para alguns até dificulta, né? Porque é um livro que não, muito aberto em determinados aspectos, sobretudo sociais e estruturais, quando trabalha questões políticas, né, de hierarquização social. É um livro complexo, mas é um livro de fácil leitura, é um livro excepcional, um livro muito metafórico, mas que nos dá muito material de trabalho. E eu quero fazer uma aula, como eu falei, mais clean, porque eu vou, na verdade, abordar com vocês, eu fiz uma seleção hoje para vocês daquilo que, além de um resumo mais crítico, o livro trabalha. Em resumo, eu não quero aqui ficar fazendo aulas e aulas sobre 1984, que daria, realmente, poderíamos fazer inúmeras aulas sobre esse livro, mas a ideia não é essa. A ideia não é que você saia expert em 1984. A ideia é que você compreenda a mensagem principal dele, aprenda qual é a principal proposta, entenda a principal proposta que foi buscada pelo autor e como aplicar isso em texto.
Porque, assim, você não vai fazer uma prova como é feita na USP, como é feita na Unicamp, por exemplo, que cobra uma leitura aprofundada do livro. Você precisa responder ali questões sobre o livro. Não, você tem que compreender, perceber qual é a abordagem que buscou, que tentou passar George Orwell nessa obra e como a gente pode buscar essas mensagens e aplicar. Ora, qual é a compreensão do livro, as propostas principais para que eu possa, me preparar para o tema e, sobretudo, aprender a usar na redação. É para isso que serve. Então, a aula de hoje não é uma discussão de mestrado, doutorado sobre 1984 e todas as relações possíveis e imaginárias. Não. É a gente compreender, em resumo, a mensagem que ele quer passar para a gente conseguir ter um direcionamento mais preciso no texto. Pode passar para mim. Então, feita essa justificativa sobre 1984, até para a gente não se alongar tanto, vamos de uma forma bem direta, como é que vai ser o organograma disso? A gente vai falar um pouquinho sobre a história, a importância, alguns personagens, e no final eu vou passar para vocês as principais temáticas que o livro adota. Então, por aí vocês vão conseguir ter um norte, pegar aí o que cerne o livro e aplicar na redação. Quem está com notinha aí, um papelzinho, vai anotando, tomando nota dessas principais abordagens, desses principais argumentos para você começar a criar, cadenciar possibilidades temáticas e usar nas suas redações, tá? Então, em se tratando da obra, nesse primeiro momento, todo mundo sabe que George Orwell não tinha esse nome, era um epíteto, ele criou o nome George Orwell para a sua atividade enquanto escritor, e seu nome real era Eric Arthur Blair, tá? Ele nasceu na Índia Britânica, ele tinha um estilo satírico muito aguçado, de muitas críticas sociais, sobretudo a postura de hierarquização da sociedade. E aquilo que ele via como a gente defende como a voz das minorias. Alguns autores da literatura, né, brasileira acabam comparando o Jorge, claro, dentro das suas devidas épocas e estilos, a Gregório de Matos aqui no Brasil, por conta desse teor satírico crítico. Gregório de Matos, também, como vocês sabem aí, com certeza viram na escola, estudam aí, ele foi também denominado como a boca do inferno, justamente por conta desse ponto, né, que ele tinha, junto até de Castro Alves, no romantismo, de crítica por minorias. Então, era um autor que buscava criar, né, uma grande isonomia social, né, buscando o processo, né, de igualdade. Então, ele criava personagens e histórias se baseando nessa questão da desigualdade. Suas duas principais obras, obviamente, 1984 e A Revolução dos Bichos, que é um livro também muito, muito legal, muito interessante de ler. São para vocês de utopia e distopia. 1984 é uma distopia. É importante a gente criar esse conceito, até porque aparece em algumas redações. Porque 1984 é uma distopia. Você sabe o que é distopia? Muita gente acaba gravando o que é uma distopia, tenta colocar na redação, isso acaba não sendo muito produtivo. Antes de entender distopia, é importante que nós entendamos utopia. Utopia, além de um livro, é uma teoria, né, de um inglês chamado Thomas More, que com certeza vocês já conhecem, estudaram. Também não vou ficar me aprofundando nisso. Thomas More dizia o seguinte: a utopia é aquilo, né, que nos faz caminhar. A utopia é algo que faz com que o homem planeje, ele veja como meta e sempre é benéfico. A distopia tem um ponto antagônico, que é justamente se mostrar como um aviso, uma profecia, mas de algo ruim. Olha, se não modificar, se a estrutura se mantiver como essa, o futuro será esse, de forma negativa. Então, é importante vocês criarem essa distinção
do que realmente é a distopia para uma utopia. Então, muitos até acabam brincando, dizendo que George Orwell era um profeta. Era um cara à frente, extremamente contemporâneo, atualizado aquilo que a gente vive hoje. Ao longo das nossas próximas aulas, eu vou falar sobre essa contemporaneidade de 1984 em pleno 2020. Tá? Seguindo essa história, ela realmente se passa no ano, né, no contexto lá. Ele não foi escrito em 1984, ele tinha esse teor profético, como eu disse para vocês, mas a história em si, o enredo, se passa em 1984, em que nós temos um Estado extremamente totalitário. Então, vamos lá. O que é essa ideia de um Estado totalitário, um Estado controlador? O homem, grosso modo, era uma marionete, aí vocês podem já começar a fazer as relações interdisciplinares, né? Eu vou trazer para vocês, vou fazer uma aula especificamente sobre Foucault para vocês, e aí a gente vai trabalhar a teoria dele. Algumas, mas sobretudo a teoria de corpos dóceis. Então, a docilização do homem é algo que busca um governo totalitário. Porque um homem dócil é fácil de ser manipulado. Então, essa é a abordagem temática. Júlio, sintetiza 1984, a grosso modo, em uma palavra: totalitarismo. E é a partir dessa ideia totalitarista, da imposição pelo poder, que todo o enredo, toda obra se dá. Tá? E aí a gente tem um personagem icônico, um personagem que não se vê, mas se sabe que existe, e que ele te vê e você não o vê, que é o grande irmão, que é o Big Brother, né? E que lidera um partido chamado Wingstock, em que ninguém consegue fugir de seu método de controle, tanto social, comportamental, e o mais interessante do livro, é um método de controle de pensamento. Então, em todas as possibilidades, o homem é controlado. Volta naquilo que eu falei, docilizado, tá? Manipulado. Passa para mim. Slide. Júlia? Oi. Tá. É que apareceu aqui, estão tentando me reconectar à reunião. Não sei se fui eu que... Voltei? Eu acho, Júlio, que se desligar a câmera fica mais fácil. Porque eu acho que tá pegando muita internet. Aí você quer tentar fazer isso, que aí eu acho que vai travar menos. Eu desligar? Isso. Porque porque... Mas aí não vão me ver, gente. Não é para me ver, não? É só para me ouvir? Não vão te ver, só vão te escutar. É porque eu acho que tá travando um pouquinho por causa da internet. Você quer tentar? Ou a gente pode continuar assim também. Tá, eu posso tentar. Não tem problema, não. E aí, ninguém vai ver minha beleza, gente. Eu mando uma foto sua para eles. Travei a câmera. Tá, mas manda uma foto assim bonita, estilizada, né? Pode deixar. Então, vamos lá? Então, voltando. Então, eu estava falando sobre o local, né? O lugar em que se passa, o espaço, né, dessa narrativa, desse romance, é na Oceania, que é um lugar completamente, pegando o gancho daquilo que eu falei sobre o totalitarismo, regido pelo medo, pela repressão. Então, lembra que eu falei também que, inclusive, no pensamento, esse homem, ele era os homens, a sociedade como um todo, ela era presa, né? Ou seja, não fazer pensar, né? Sempre ao longo da história, a gente vai trabalhar isso também, nós vimos muitas e muitas sociedades que eram manipuladas, inclusive, pelo aspecto do pensamento, porque isso traz segurança, então, segurança a um governo. E quem tinha o hábito de
muito pensar, né? A intelectualidade é o ponto fundamental para o ser humano. É o que nos diferencia como seres racionais dos irracionais. Um governo totalitarista quer seres irracionais, fáceis de manipulação, não seres racionais. Por isso que pensar era um crime. E aí esse crime se chama crime-ideia. Júlio, mas você está indo muito especificamente, fazendo um resumo da obra, é a ideia, como eu falei, fazer de uma forma sintética, porque aqui ninguém vai ficar trabalhando o livro, viver do livro, mas utilizar termos como crime-ideia, né? Falar do Ingsoc, né? Determinados termos que mostrem que você leu o romance, que você conhece a história, que você não está fazendo um resumo do livro, mas a sua argumentação. É isso que a banca busca, não algo superficial, concreto, pertinente, casado, estruturado a seu texto. Tá? E aí, além, como eu falei, dessa de pensamento que, para o próprio governo... Vocês estão me vendo? Porque está dando um ruinzinho aqui nos slides. Estão me ouvindo? Vocês estão tá aí? te ouvindo direitinho, só tá travando um pouquinho o som. Será que você acha que tem como tentar trocar a internet, tipo, rotear do celular, de repente? Cara, eu acho que não sei se funciona ou não. Posso tentar trocar a internet, mas eu acho que vai cair. Mas aí cai... Não sei, é porque eles estavam falando que tava travando um pouquinho, mas eu acho que ainda tava num nível que dá pra ir. Você Agora? parou de ver a tela ou você voltou a ver a tela? Vê se a tela está aberta. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo bem. Vamos tentar mais um pouquinho. Eu botei no celular. Tá, vamos tentando assim. Qualquer coisa eu te aviso. Obrigada, tá, Júlio? Me fala qualquer coisa, eu volto com o Wi-Fi. Tá ótimo. Tá? Então, estava falando sobre a crime-ideia. E aí, a gente já sabe, né, que o personagem principal dessa história é o Winston Smith, que realmente faz a crime-ideia. Como ser pensante, como um ser racional, aquele que não quer se dosar, se simplesmente permitir a ser um corpo dócil, ele começa a criar, não criar, perdão, ele começa a pensar e, em cima dos seus pensamentos, buscar criar um projeto de ação, em como, e não só de ação, mas de questionamento sobre a sua existência. Isso aí é muito importante para vocês pensarem em relação à obra, o Winston, ele passa a questionar a sua história, o seu lugar social, o seu lugar enquanto agente, o seu lugar enquanto homem, tá? E aí, obviamente, se ele é um corpo dócil e ele se vê não só docilizado, mas completamente retraído daquilo que ele pode ser enquanto indivíduo, ele começa a questionar a função que o Estado tem, exatamente a função deste Big Brother, coisa que ao longo da história da humanidade a gente vivenciou, por exemplo, com Stalin, com Hitler, né? A gente vai trabalhar mais para frente uma obra também da Hannah, né, que fala sobre as origens do totalitarismo, que fala isso de uma forma muito clara. E aí ele questiona a ideia da existência do Ministério da Verdade, né, que é, inclusive, uma grande ironia, né, em relação a tudo que acontece, porque o próprio Ministério da Verdade, ele cria a sua verdade, mas omite a verdade verdadeira. Justamente por conta, né, tem uma fala de Platão, né, quando ele fala lá atrás, claro, uma das primeiras obras de Platão, que é a República, ele fala que a história, ele faz um embate entre história e literatura, que na verdade não se chamava literatura até então, era poesia. O termo literatura é mais moderno, né? Mas ele diz que a ficção como um todo, que é o caso da obra, e de uma sociedade regida por um totalitarismo, porque se cria, a ficção é aquilo que poderia ter sido. Então, quando a gente passa a ver o Ministério da Verdade, a verdade ela tem uma visão muito mais platônica do que realidade. Em que sentido? A verdade se torna aquilo que poderia ter sido
mas não é. Mas é uma verdade que se torna absoluta pela visão daquele quem cria, ou seja, o Big Brother, portanto, o Ingsoc. Então, existe uma crítica muito interessante aí da palavra verdade, que é imposta como verdade, mas, na verdade, ela é uma verdade falsa, é uma manipulação. E a função do personagem é justamente essa, alterar dados, alterar elementos empíricos concretos que pudessem chocar e automaticamente desconstruir toda essa segurança que o modelo totalitarista empregava. Tá? E aí tem uma citação do livro que eu coloquei, crime-ideia não acarreta a morte, crime-ideia é a morte. Justamente porque aquele que pensa, além de cometer a crime-ideia, ele é morto. Ele tem que ser extraído, porque ele se torna uma ameaça ao ministério, ao Ingsoc, ao Big Brother, à sociedade criada. Passa para mim. Pronto. E aí, como eu já tinha dito, ele é responsável por toda reescritura do passado. Não esqueçam que o passado é aquele que informa o presente, que vai automaticamente delinear um futuro. Exatamente o papel da ficção que eu falei com vocês anteriormente. O que ele fazia? Ele reescrevia jornais, ele jogava fora documentos que pudessem incriminar ou trazer algum tipo de questionamento à sociedade sobre a função desse governo, a fim de que algo muito importante se mantivesse: o modelo criado, o modelo totalitarista imposto. É um personagem de classe média, já vou falar sobre esses partidos, que pertencia ao partido externo, ou seja, era de uma forma atuante, ele, com o seu ofício, com o seu trabalho, ele contribuía para a manutenção desse poder, para a manutenção dessa farsa, tá? Mas, como a gente vive hoje, né, era obrigado a aceitar o sistema, porque senão ele seria morto. Até que, num determinado momento do livro, ele se apaixona por Júlia. Tá aí, Júlia, tá vendo? Até você tá no livro aí, ó. Se apaixona pela Júlia, que é uma colega de trabalho, que também detesta o governo, e ali eles juntos começam a criar um motim, a achar como, além de cometer a crime-ideia, eles poderiam criar uma desconstrução daquele modelo totalitarista imposto a toda a sociedade da Oceania. Passa para mim, por favor. Bem, como eu falei para vocês, tinham 3 tipos de subdivisões. Lembrem lá no início que eu falei para vocês também do quanto que o autor ele tem um engajamento em críticas sociais, na hierarquização social, em tentar dar voz àqueles que não possuem. Então, ele cria, ele replica, ele metaforiza essa sociedade hierarquizada na obra, criando 3 áreas ou 3 grupos distintos. Primeiro grupo são aqueles que pertencem ao núcleo do partido, ou seja, as cabeças, aqueles que pensam, aqueles que planejam. E esses são chamados de membros, como eu falei, internos, tá? Do partido. Depois nós temos os membros externos, digamos aí, os executadores. Aqueles que aplicam o que o partido interno ou o do núcleo do partido, esses cabeças, simplesmente articulam. Esses membros externos, como o próprio Winston seriam a classe média, tá? E nós temos os proletas, como qualquer sociedade, que são, além da maioria, olha que interessante o que a gente vive hoje, eles são maioria, né? Não inseridos, o governo não se preocupa com eles,
porque eles simplesmente não significam ameaça a essa estrutura social pré-definida, estabilizada. Tá? Eles são, a grosso modo, o restante, os pobres, que não possuem nenhum tipo de senso crítico, não possuem conhecimento, portanto, não cometem crime-ideia, porque eles se associam muito mais a seres irracionais, completamente docilizados e que não têm nenhuma voz social para ameaçar o governo do Big Brother e nem dos seus próprios ministérios, tá? Dando sequência, pode passar para mim. E aí a gente vê um ponto muito significativo, o quanto que essa obra representa o que a gente vive hoje. Por isso que existe um teor de contemporaneidade quando a gente, por exemplo, a nível, né, quando a gente se aprofunda em Brasil, a gente vê exatamente o quanto de proletas nós temos. Lembrem, gente, que a UERJ tem um teor muito, muito, muito direcionado a essas minorias. Lembrem do tema do ano passado, quando fala sobre a inferiorização, né, que foi o carro-chefe do tema e que era também uma das mensagens principais de Vidas Secas. Então, eu quero que vocês comecem a se familiarizar, a pensar na obra, nessas mensagens principais, para conseguir construir, além de segurança, argumento, percepção das abordagens temáticas possíveis para a prova. Tá? Voltando, como eu tinha dito, é tudo liberado pelo Big Brother, liderado, né, pelo Big Brother, que, embora não tenha sido visto como, né, se espera como um líder, ele sabe que está ali, vendo todo mundo, controlando todo mundo, por um meio. Qual é o meio que ele usa? São as teletelas. As teletelas, na obra, seriam como se fossem televisões que ficavam em todas as casas, com microfone. Em resumo, as pessoas eram extremamente vigiadas o tempo inteiro. Tinham hora para levantar, para acordar, para se exercitar, horário para chegar em suas residências. Então, assim, tudo que era falado, feito, era visto, mas a pessoa ficava naquela coisa. Estão me vendo? Ou não estão me vendo? Existe esse controle ou não tem esse controle? Né? E hoje a gente começa a ver o quanto de atual nós temos. Existe uma valorização muito grande da imagem. A gente é o tempo inteiro filmado, seja pelas redes sociais, por câmeras que você anda na rua. Hoje você tem drone espalhado em tudo quanto é lugar. Então, assim, como a gente vê o quanto é que esse livro ele é profético. Hoje existe uma dicotomia, eu até falei isso em aula lá no curso, né, numa das aulas sobre o ERJ. Na verdade, a gente está vendo o ERJ desde abril. Mentira, desde março. Primeira aula de UERJ foi em março, né? E aí a gente fiz uma aula especificamente sobre essa questão do uso na contemporaneidade. Então a gente começa a ver o quanto que a nossa relação de intimidade se perdeu. Em que sentido? Você quer saber da vida do outro? Olha que interessante essa dicotomia, esse antagonismo. Você quer saber o tempo inteiro da vida do outro pelas redes sociais, só que você quer prezar, quer privar, né, da sua intimidade. Não quero que saibam da minha vida, mas eu quero saber tudo da vida dos outros. E aí a gente começa a viver essa dualidade que já era representada, apresentada, né, na obra, pela construção que o Jorge tinha visualizado para o futuro. E qual é esse meio? São as teletelas. Hoje nós temos a tela do telefone, nós temos câmeras espalhadas o tempo inteiro e a gente começa a ver essas relações contemporâneas do controle. Ou seja, a teletela funcionava como um meio para não só mitigar, eufemizar as ações, amedrontar, a palavra medo ela é muito evidente nessa obra, mas, sobretudo, para fiscalizar e manter um governo completamente totalitário em sua segurança no poder.
Oceania era um estado que não tinha leis. A única lei, tipo, não tinha uma constituição. A única lei era: todos têm que obedecer aquilo que preceitua o INSOC, os partidos. Ponto. E a quem cabia essa fiscalização? A polícia do pensamento. Eram, enfim, participantes lá do núcleo externo do partido, né? Mas que eram executores. Eles ficavam o tempo inteiro controlando as ações das pessoas para que elas não cometessem a crime-ideia. Então, a polícia do pensamento funcionava exatamente como uma forma de simplesmente fiscalizar esses corpos dóceis, né? Então, além das casas terem as teletelas, o homem o tempo inteiro era vigiado. Se não tinha uma teletela, pela polícia do pensamento, ou seja, o controle ele era excessivamente exercido. Pode passar para mim, por favor. E aí, como eu já tinha dito aí, sobre essa ideia da fiscalização, a Júlia e o próprio Winston são desmascarados por essa polícia do pensamento. Eles caíram num golpe, tá, de um chefe do Winston, porque eles já estavam sendo, digamos aí, observados, desconfiava-se, né, dos dois, inclusive, no lugar que eles usavam para se encontrar, para namorar, né, porque o povo estava na Oceania, gente, mas também tinha que dar uma zinha, né? Não podia nem controlar. Tinha até um controle para casamento, que tinha que casar, para reprodução, para manutenção, mas também até a porra do sexo dos outros. Empata foda a porra do Big Brother era. Até esta merda ele queria empatar. Mas volta. E aí, esse personagem, ele é desmascarado com a sua companheira, e aí existia um lugar que era o lugar mais temido da Oceania, que era o famoso quarto 101. A obra fala que esse era considerado o pior lugar do mundo. Por quê? Era um local extremamente, além de invisível, porque, obviamente, no quarto 101 não tinha uma teletela, mas ali as ações eram subhumanas. Ali tinha exatamente uma missão, já já vou falar sobre ela. Qual era a função do quarto 101? Não era simplesmente a punição, era a purificação. Já já eu falo melhor sobre a purificação. Mas a punição era muito evidente, desmedida, né? E o Winston ele foi torturado nesse quarto 101, e que era o medo maior da sociedade. Ele foi tão torturado ao ponto de que ele precisava, né, ou precisasse aceitar, compreender qual era o modelo de sociedade que ele se inseria, e não só compreender, mas passar a defender. Tá? Passa para mim, por favor. E aí, nesse primeiro momento, ele hesita. Afinal, o Winston, gente, inclusive para os personagens, inclusive para quem lê a obra, ele tem um ponto muito interessante. A mensagem final desse livro é uma mensagem ruim. Em que sentido, né? Eu tenho uma sociedade desigual, eu tenho uma sociedade que, além de uma não hierarquização adequada, eu tenho a busca de uma docilização desse ser humano, completamente subjugado ao governo, a ideias que, simplesmente, por mais que eu não compreenda, eu preciso aceitar. E ele é obrigado a renegar todas as suas ideologias, seus pensamentos, seus credos. Ele, na verdade, gente, morre. Porque uma pessoa que
hoje simplesmente abdica de todas as suas crenças, essa pessoa abdica de quem ela é. Ou seja, um governo totalitarista representado por George Orwell buscava simplesmente extinguir, acabar, tá? Buscava zerar a existência. Volta aquilo que eu falei para vocês também lá atrás, quando eu fiz uma comparação em relação ao reino animal. Ou seja, eu tenho o ponto fundamental que nos diferencia, né, porque somos animais da mesma forma, é a racionalidade, é o pensamento. E esse governo totalitário justamente vinha para acabar com o pensamento, que é aquilo que coloca o ser humano acima de outros animais. Perfeito? Então, essa questão passa simplesmente a acabar com a existência, e aí eu crio até uma metáfora para quem foi, né, meu aluno, para quem é meu aluno, eu crio uma metáfora muito clara de tudo isso, é que o governo, os governos, sobretudo totalitaristas, eles buscam uma padronização. Essa palavra ela é muito relevante e importante para a compreensão dessa obra. A padronização. O que seria uma padronização? Essa metáfora, essa analogia, melhor dizendo, ocorreu muito com o Fordismo. O Fordismo, todo mundo sabe que é um método de venda, né, que a gente teve, tanto o Fordismo quanto o Toyotismo, mas qual era a premissa do Fordismo? Produção em massa, todos iguais. O que um governo totalitarista faz? A manipulação para a manutenção de uma sociedade completamente padronizada. Uma sociedade padronizada, ela acaba não tendo suas idiosincrasias. Traduz. O que é uma idiosincrasia? É a forma de ser. Cada um tem a sua idiosincrasia. Cada um tem sua forma de ser, de existir. É isso que caracteriza a existência, é o ser. Em função disso, dentro de uma sociedade fordista, todos são iguais a um produto de série. Benefícios totais para um governo, malefícios totais para uma sociedade, porque ela simplesmente deixa de ser quem é para passar a ser quem que eles querem que ela seja. Para um governo, para uma imposição, para um regime, quanto mais padronizados mesmo, iguais os indivíduos forem, melhor de você administrar, de manipular. Então, é uma sociedade, analogamente falando, completamente fordista, completamente voltada a aniquilar a existência, o ser e a validar padronizações, tá? E aí, nesse ponto final, infelizmente, o Winston foi separado da sua namorada, que antes dele acabou, né, renovando os seus votos aí com o partido, aceitando, mesmo que verbalmente ou nas ações, a sociedade que ela vivia, e aconteceu o mesmo com o Winston, tá? No final de tudo, infelizmente, ele aceita. No final de tudo, ele reconhece que, infelizmente, ele, enquanto um ser pensante, racional, ele não iria conseguir mudar um modelo, né, pré-estabelecido, né, um modelo muito superior. Ele, enquanto uma sociedade, né, enquanto tinha uma sociedade completamente inerte, ele criando um ponto de ação, não tinha como, realmente, ele modificar aquele famoso ditado, né, uma andorinha só não faz verão. Mas, realmente, ele tentou engajar e mostrar à sociedade o quanto que isso poderia ser possível. Passa para mim, por favor. Bem, e aí, como eu falei para vocês,
Eu vou trazer algumas considerações finais. Essa foi um breve comentário sobre a obra, ou aquilo que vocês precisam saber. Na verdade, eu vou adequar. Eu trouxe aquilo que vocês precisam saber sobre o livro, sobre a obra, para que a gente consiga ter uma aplicação mais efetiva no texto. Mas, como eu tinha dito um pouquinho antes, o papel, a mensagem final desse livro é triste, porque ela simplesmente mostra que, por mais que o homem tente e lute por um governo, infelizmente, quando se colocam na balança e se medem as forças, o governo, né, o regime, um Estado, acaba tendo mais força que um homem. E aí, se um grupo, né, simplesmente não se unir para ir criar uma revolução, como vocês já viram ao longo da história, a gente tem várias revoluções no Brasil, nos Estados Unidos, em vários movimentos na Europa, o próprio movimento hippie, o movimento contra a cultura, os movimentos que ocorreram na década de 60, 70, 80, foram todos movimentos não de uma pessoa. É claro que todo movimento tem um cabeça, né? Mas uma sociedade compra essa briga e reivindica o seu espaço em um governo. Isso que é muito interessante. E no final, infelizmente, não deu certo, mas por uma razão óbvia. Lembra que eu falei para vocês que a obra era uma distopia? Talvez se a obra fosse uma utopia, o Winston ele ia conseguir levantar, angariar muito mais pessoas que comprassem a sua briga, que conseguissem pensar, saíssem dessa inércia, desse lugar docilizado e questionassem o seu lugar social. O Winston, ele teve, né, essa iniciativa. Na verdade, George Orwell, ele conseguiu, por meio da sua obra, criar esse questionamento à sociedade e mostrar, galera, se vocês não mudarem, olha o que vai acontecer no futuro, né? Olha o que vai acontecer em relação a nós, a nossa essência, o nosso pensamento. Então, é exatamente isso que ele quer apresentar. E, como eu falei, esse livro é excepcionalmente contemporâneo, quando a gente passa a ver o quanto nós somos vigiados o tempo inteiro. Se não é por meio de uma câmera, né, o tema até do Enem foi sobre a questão da manipulação de dados, o tema do ano retrasado, né? Até uma pesquisa no Google, uma pesquisa que você faz no telefone, eu quero ver uma geladeira. Quando você vai abrir sua rede social, tem uma caralhada de geladeira lá para você comprar. Pô, mas, gente, eu estou numa rede social. Então, essa manipulação, esse controle de dados, eles funcionam como teletelas. Então, a gente vivencia hoje não só a visão de uma câmera, porque, na verdade, agora vocês estão me ouvindo, eu não estou vendo vocês, mas a gente está sendo controlado, né? Então, é uma pesquisa, é onde você vai, é na rua que você anda, e, enfim, o homem hoje é completamente manipulado. Hoje nós temos uma grande sociedade análoga à Oceania. Nós temos um grande universo que é regido por um Big Brother, que pode ser alguns Big Brothers, por exemplo, o capitalismo, né, o próprio domínio da internet, a própria necessidade de poder. Então, infelizmente, o livro também não poderia acabar bem, como eu falei, porque é uma distopia. Quisera que nós vivêssemos, né, e tivéssemos aí uma utopia, para que as coisas simplesmente finalizassem bem. Pode passar, por favor. Também pode passar, que eu já falei isso. E aí, vamos para, antes de ir para a parte final, pode passar isso. Uma das principais bases que a gente vê aí, sobretudo, Júlio, 3 palavras-chave: totalitarismo, dominação e alienação. Essas são as 3 palavras que norteiam o livro.
dificilmente, não vou falar porque eu não sou guru e nem fui eu quem montou o tema da UERJ, mas hoje já posso dizer para vocês que muito dificilmente o tema não vai versar, o tema não vai ser baseado nessas 3 palavras. Repetindo, o totalitarismo, esse regime de poder, né? A dominação e a alienação. São os 3 pontos, os 3 pilares fundamentais para essa obra. Pode passar. E aí eu fiz agora para vocês uma percepção dessas principais temáticas e a gente começa a fazer alguns questionamentos para poder finalizar essa abordagem. Como eu disse, ninguém precisa aqui reescrever 1984, fazer resenhas críticas, resumos, porque não é o que vai acontecer na prova, mas compreender sua mensagem, sua abordagem, né, e o que ele pode contribuir como um tema de vestibular. E aí eu trouxe inicialmente a figura desse grande irmão. O grande irmão hoje, ele é o Estado que a gente tem, o Estado, ou o grande irmão são pessoas que formam opiniões. É o Estado como um todo, acho que eu me fiz claro, né? Ele é o Estado ou são esses cabeças? Hoje, na verdade, gente, nós temos, como eu falei um pouquinho atrás, vários Big Brothers. Nós temos vários encabeçadores. Mas aí fica esse questionamento. Não se esqueça que a prova da UERJ, ela é uma prova que traz uma análise, um questionamento sobre o lugar desse indivíduo. É sempre uma prova focada no indivíduo. Se vocês começarem a avaliar os últimos anos, todas focadas no eu, seja Dom Casmurro, seja Vidas Secas, né? Agora é o Orwell, é o homem, o totalitarismo, o como isso afeta o homem, a sociedade. Então, assim, nós somos afetados pelo Estado ou por quem forma opiniões ou porque o Estado também é encabeçado por esses que formam opiniões. Então, eu quero que vocês criem esse autoquestionamento para a gente entender de uma forma mais complexa ainda esse tema. Como a gente viu, o grande irmão é um líder. Todos devem idolatrar, obedecer, respeitar. Não podemos questionar. Hoje, nós temos exatamente... É claro que a sociedade de hoje tem voz. Nós temos a mídia como um grande aliado, como um grande meio para termos simplesmente a possibilidade de ser, ao contrário do que se vivia nas sociedades anteriores, inclusive na própria obra, mas existem 1.000, 2.000 e 3 milhões de Big Brothers hoje no mundo e de vários modelos que a gente tem que seguir. Por exemplo, a estética corporal é um Big Brother, o padrão sexual é o Big Brother, o padrão religioso é o Big Brother, o padrão econômico é o Big Brother, o padrão racial é um Big Brother. Todos esses somados fazem esse grande enguiçoque. Ele não é visto, não tem um nome específico. Qual é o nome dele? Antônio, Marcos, José? Não, é o Big Brother, o grande irmão, é o parceirão que está ali para... Entendeu? A sociedade, vivia na obra, né? Para quem já leu, vários e vários dados de crescimento, vários dados positivos, que antes do poder do Big Brother era assim, agora está assado. Olha, resultado, olha como você vai simplesmente levando um rebanho completamente alienado, um rebanho completamente fora dos seus padrões intelectuais. E aí a gente começa a ver que é um governo, que são personagens hoje que buscam exatamente o culto à sua personalidade, né? A sua essência, a quem eles são, não ao que fazem, porque o que fazem, eles fazem visando um benefício próprio, não
aquilo que está na base da pirâmide. Quem conhece aí, com certeza é uma boa articulação para o tema, para vocês entenderem essa ideia de articulações hierárquicas, falar da pirâmide de necessidades, né, de Maslow. Então, assim, é quando você coloca o topo da pirâmide, o topo é o quê? São as convicções e as realizações pessoais. Quando você faz essa negligência com a base da pirâmide, que são os elementos vitais para uma construção ideal em sociedade. Passa para mim, por favor. Como eu falei para vocês, essa é uma parte já que sintetiza tudo que eu falei. A dominação é a base da alienação. São relações completamente lógicas. Se eu domino, é porque eu quero alienar. Alienar fisicamente, alienar comportamentalmente, sexualmente, mas, sobretudo, a alienação do pensamento. Essa é a questão. Se você não segue esse padrão, volta à interdisciplinaridade que eu trouxe também para vocês, quando eu fiz a analogia com o Fordismo, quando você não cria um modelo de série, ou quando você não é um produto que tem lá o seu código de barras, quando você tem lá a sua base, quando você é um produto, o que eu tenho? Joga fora. Penaliza. Joga no quarto 101. Esse produto não pode pensar. Eu não quero uma sociedade personalizada. Eu quero uma sociedade que siga padrões. Eu quero uma sociedade que obedeça, mas não que seja. Isso é muito importante para nós entendermos. A realidade é essa. Não segue o Fordismo, não segue o meu padrão, persegue, elimina, porque são ameaças ao poder. É isso que a gente tem que ter em mente. E foi exatamente isso que Orwell mostrou e que Winston vivenciou. Passa, por favor. E aí, só para a gente dar esse desfecho, o grande irmão é o Estado. Pareceu um monte de barulho aí. O grande irmão é o Estado. O grande irmão é um poder. O grande irmão é um regime. O grande irmão é a nossa manipulação de dados. O grande irmão é a internet, é o capitalismo, é o racismo, né? É racismo. Todos eles visam mitigar a sociedade. Visa, na verdade, fazer com que hoje, olha a contemporaneidade do tema, o indivíduo, tanto da obra distópica, na ficção, quanto na realidade, não forme opiniões, se modelem. Porque é a única forma que todos nós, enquanto sociedade, é óbvio que hoje nós temos vozes, óbvio que hoje nós temos vozes mesmo, nós temos, enfim, várias organizações, sindicatos, ONGs, quando a gente não tem um espaço no governo, né, que acabam reivindicando e lutando, né, pelo seu lugar social e, sobretudo, pelo direito de pensar. Em 1984 não existia isso. Quem tentou fazer isso foi o Winston, e, infelizmente, isso não funcionou. Como eu falei, é uma distopia. Mas o que eu quero que vocês entendam que, da mesma forma, né, que essa obra profética alertou, não foi ouvido. E hoje nós não temos só um grande irmão. Existem vários. Sobretudo numa sociedade como a nossa e em uma universidade como a UERJ. A gente está falando de UERJ, que adora esse tipo de temática. Todos vocês sabem o quanto que a UERJ
tem justamente esse apelo, né, a fazer pela minoria, né, essa questão da esquerda, essa questão do questionamento do lugar social. Então, é isso que eu queria com essa aula de hoje. Criar, não uma análise, um resumo do livro, porque vocês podem pegar esse resumo, vocês podem entrar no Google, vocês podem catar resumo de 1984, vocês podem ver o filme, tem um filme até indico em preto e branco, velho, mas é um filme que dá uma ideia muito, muito interessante sobre o livro no YouTube. Vocês podem até procurar, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para a Júlia desse filme e ela compartilha com vocês. É um filme preto e branco, como eu falei, velho, mas assim, com uma imagem boa, né, e que vocês vão conseguir entender melhor essa proposta. Mas, como eu disse, é importante não ler um resumo, mas compreender a mensagem. Júlio, palavras-chave, repito: totalitarismo, opressão, tá? E, claro, alienação. Então, essa ideia, ela norteia toda a obra, tá? E, automaticamente, faz a gente entender qual é a proposta de George Orwell e o quanto e como isso pode e vai aparecer no tema e também no seu texto. E como isso, que a UERJ chama de posicionamento crítico, é a compreensão do tema, a utilização do seu argumento como comprovação dessa sua tese, ou seja, dessa resposta ao tema, e como você vai articular o livro. Não falando que ele é uma distopia, mas dando detalhes, como eu trouxe para vocês hoje, que vão não só atrelar o seu argumento, mas vão te mostrar enquanto um candidato preparado para realmente se posicionar e fazer uma redação da forma que a banca almeja. Eu acho que acabaram os slides, não? Tem mais um? Mas se tiver, vai ser mais do mesmo, que eu já falei tudo. Já falei também. Aí, ó, os corpos dóceis. Já adiantei tudo. Até botei no final aí, ó. Toda essa questão aí que a gente vive, esse direito à privacidade, parecido com a obra, né? Então, a gente realmente hoje, gente, vive 1984. A gente realmente colhe muitos e muitos e muitos muitos dogmas, muitos posicionamentos dessa visão do Big Brother, do INGSOC, desses ministérios, da polícia do pensamento. Eu só espero, para finalizar, que vocês não deixem de cometer crime-ideia, que se fodam as polícias do pensamento, que nós não sejamos corpos dóceis, mas que a gente consiga manter a nossa essência independente de todo esse controle do Estado. Estado que eu digo, os estados, né? Que a gente já trabalhou, desses Big Brothers todos, a gente consiga não fazer essa distopia, e sim uma utopia. Ok? Alguma pergunta? Posso abrir para perguntas e respostas, meninas? Ficou alguma pergunta? Pode sim. Até agora eu tinha perguntado no grupo, eles não tinham tido nenhuma dúvida, não, só elogios. Mas vamos ver se agora alguém tem. Gente, quem tiver é só levantar a mão ou abrir o microfone Alguma mesmo. dúvida? Porque, na verdade, o que é como eu falei, eu queria... Resumo se acha, mas o que é a ideia principal da obra? Qual é a ideia principal da obra? Como isso pode aparecer na redação? Então, eu não vou ficar aqui contando historinha, pegando o violão e fazendo uma historinha de bebê. A ideia não é essa. Não é contar a história para dormir, mas aguçar a criticidade e a aplicação em função dessa obra. Então, é uma aula muito mais teórica. A outra teve pergunta da com pau porque era uma questão técnica. Mas essa é muito mais expositiva. Mas estou aberto às perguntinhas aí. Quem tiver, é só mandar. Levantar a mãozinha, né, Júlia? Isso. Aí a pessoa levanta a mãozinha, aperta o áudio e fala isso? Isso, essa é a ideia. Ai, que legal, interativo. Sim, eu achei melhor assim, né? Que dá pra gente escutar as vozes também.
Gente, se houver alguma dúvida, não só em relação à questão do livro, daquilo que eu tenho apresentado, ou como eu fiz algumas relações interdisciplinares, metafóricas, eu trouxe alguns pontos que, claro, a gente vai aperfeiçoar mais para frente. Quem quiser, ou quem tiver alguma ideia, alguma dúvida quanto à utilização de um desses argumentos na redação, também pode tirar, tá? Voltando para um viés técnico. A Ana Carolina levantou a mão. Pode falar, Ana. Fala, Ana. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo. E com Então, você? tudo tranquilo. Não é bem uma dúvida do que você falou, mas é mais... esses temas me lembram muito também o livro do Conto da Aia. E aí Maravilhoso. eu fico na dúvida se é ruim eu, por exemplo, na introdução, usar a obra 1984 e trazer o Conto da Aia no desenvolvimento. Se seria ruim usar dois livros. Eu inverteria. Não existe uma... eu inverteria a sua ordem. O que a banca da UERJ prefere, valoriza, é a utilização do livro principal atrelado ao seu argumento. O que você apresenta na contextualização é algo muito mais aberto. Então, eu te aconselho a trocar a ordem. Você começa com Conto da Aia, não tem problema ser um livro, porque você está trabalhando de uma forma mais aberta, porque pensa comigo, se você coloca 1984 na sua contextualização de introdução e joga o Conto da Aia para o seu posicionamento crítico, para o seu desenvolvimento, você não está dando mais valor ao Conto da Aia do que 1984? Sim, faz sentido. Então, você tem que atrelar. Então, era mais fácil eles simplesmente não colocarem o 1984. Então, assim, a ideia é atrelada ao seu posicionamento. É mais... Júlio, tá isso no manual de correção? É obrigatório? Não, não é. É o que a banca tem mais de interessante. Né? Os 20, é aquilo que eu falo, né? A gente tem como ponto fundamental o que dá certo. Né? Então, assim, os 20 de todos os meus alunos vem dentro dessa ideia, porque a banca quer isso. A utilização do livro não senta o seu rabo e lê um livro para sua construção de vida. Não, eu quero que você aplique isso a texto. Então, assim, o meu conselho é que você troque a escolha argumentativa com o Conto da Aia perfeita, sobretudo pela composição social que o livro traz, tá? E aí você tem uma intrínseca relação com 1984 e você pode simplesmente usar, mas eu te aconselho que use na contextualização de introdução. Vai ficar muito bom. Show. Obrigada, professor. Obrigada pela aula maravilhosa. Que isso. Obrigado. Quem mais? Tem mais mãozinha a Gabriele, a Helena e a Lorena levantaram. Pode começar, Gabriele. Olá, boa noite. Vocês estão me escutando? Tô sim. Pode falar. Boa noite. Boa noite, Araceli. Então, a minha dúvida, porque não ficou muito bem claro aqui na minha mente, como que poderia ser usado o grande irmão na atualidade, né? Como que o grande irmão estaria inserido na nossa atualidade, poderia ser usado isso na redação? Falar sobre o grande irmão atualmente, né? Então, Gabriela, aquilo que eu falei na aula, você tem vários grandes irmãos aí. Né? Hoje, sobretudo quando a gente fala em controle, você tem a internet, você tem a manipulação de dados, você tem o próprio Estado, né? Você tem aí as câmeras para onde você vai, você tem um controle não só de imagem, mas um controle do seu pensamento, um controle daquilo que você compra. É claro que o pano de fundo que a gente vive hoje é o capitalismo, mas, assim, hoje, nesse viés mais contemporâneo, não me surpreenderia, inclusive, que aparecesse, né, até como um tema, não é muito característico da UERJ, por conta dos outros anos, é mais característico de Enem. Então, se fosse esse livro, digamos, como base para o Enem, eu, inclusive, iria por esse caminho da atualidade, mas ele pode aparecer tranquilamente como seu argumento na redação, em você falar desses, digamos, abre aspas, Big Brothers contemporâneos, fecha aspas, o como a sociedade hoje vive essa exacerbada controle, essa exacerbada não vivência da sua individualidade. Foi aquilo que eu falei, inclusive, por meio da rede social. Você quer saber de todo mundo, mas não quer que ninguém saiba de você. Né? Então, você tem essa questão que você pode trabalhar voltado. E quanto que esse livro ele é realmente contemporâneo. Clareou?
Não, clareou sim. Então a questão que tem agora, que está muito do corpo livre, em que as blogueiras então seriam uma grande irmã, digamos assim, né? O grande irmão. Com certeza. Com certeza. As blogueiras, todos esses influenciadores digitais, eles ditam padrões. Eles, com esses milhões de seguidores, eles são Big Brothers, sem dúvida nenhuma. Tá? Por isso que eu botei lá no slide. É o Estado ou são formadores de opiniões? Sem dúvida nenhuma, eles são Big Brothers contemporâneos. Entendi, ficou bem claro. Obrigada, professor. Obrigada pela Tá? Eu estou sendo um Big Brother agora. Tá todo mundo parado me ouvindo, obedecendo o que eu estou dizendo. Estou me sentindo grande irmão. E se não fizer o que eu estou mandando, vai se lascar na redação. Deu para entender mais ou menos? Olha o totalitarismo aí. Sim, sim. Entendeu? É um grande irmão pro bem, né, no caso. Do bem. Então, isso aqui é uma utopia, não uma distopia. Certo. Ó, Quem mais? agora vamos ouvir a pergunta da Helena. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Helena. Boa noite. Então, eu queria saber duas coisas. Você primeiro sabe dizer se o autor ele viveu na época da Índia dividida em castas? Porque eu acho que seria uma boa alusão. É uma boa alusão. Me confirma só o ano dessa divisão da Índia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu não lembro do ano. Outra coisa também. Eu queria saber que se eu usar o livro, se eu preciso usar alguma outra referência mais atual. Ou só É o bom. livro já é bom? E é bom, olha só, a UERJ, no critério de correção, não tem a obrigatoriedade de intertextualidades ou interdisciplinaridades, tá? Até justamente porque ela se afugenta um pouco da estrutura de Enem nessa abordagem, porque o Enem realmente é um pouco enfadonho em interdisciplinaridade. Você pode trazer uma na contextualização, duas em cada desenvolvimento, melhor, uma para cada desenvolvimento, então acaba sendo de 2 a 3 interdisciplinaridades e relações que você faz em Enem. Na UERJ você não tem essa obrigatoriedade, que você precisa realmente ter um texto muito claro, com posicionamento crítico, mas além da utilização do livro, eu te aconselho pelo menos a usar uma intertextualidade, pelo menos na contextualização de introdução, para você ter uma outra abordagem. Não necessariamente um argumento de autoridade, um sociólogo, um filósofo, né, uma coisa um pouco mais pesada de Enem, mas eu te aconselho a usar. Mas aí no mesmo parágrafo não precisa. Oi? No mesmo parágrafo não tem necessidade. No mesmo parágrafo não faça. Graças a Deus. Não faça, porque vai ficar expositivo. Certo. A divisão da Índia ficou até 1960. 1960, então ele foi contemporâneo ao que estava acontecendo. Certo. Muito obrigada, era só isso mesmo. Nada. Vamos tirar agora a Lorena, pode falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Lorena, boa noite. Professor, então, não é bem uma dúvida, é mais um adendo que eu gostaria de fazer, eu posso? Pode. É que uma das questões relevantes que eu achei quando eu li o livro, eu li tem um tempo já, foi a questão da Oceania, Eurásia e Lestásia, se não me engano, estarem num estado de constante de guerra, né? E aí, que é o personagem principal, eu lembro que ele expôs isso, ele falou que ele mesmo não acreditava que essa guerra de fato existisse e que fosse uma tentativa do Estado em impor condições ruins a essa população que em situação normal de paz não seriam bem aceitas. Aí a ideia do Guerra e Paz. E aí eu achei isso muito interessante porque é uma coisa contemporânea, como o senhor disse, é um livro contemporâneo. E hoje, talvez o discurso de guerra não seja uma coisa que a gente escuta, mas o discurso de crise é um discurso que a gente escuta o tempo todo. Então, a gente escuta muito, né? Porque estamos em crise, vamos fazer cortes na educação, na saúde, porque estamos em crise, vamos implementar medidas opressoras. Então, achei isso muito legal. Foi uma ideia que... Muito bom. Inclusive,
Lorena, existe alguns autores ratificam que nós vivemos guerras não, não, digamos, militares, né? São guerras que a gente trava contra isso que você está falando. Guerra é paz. Olha, nas próximas aulas, quando eu vou fazer uma aula temática, inclusive, sobre essa ideia do guerra é paz. Mais para frente, a gente vai discutir nesses nossos encontros. Eu segurei essa informação propositalmente, porque depois a gente vai encorpar isso. Mas existem hoje guerras que não são necessariamente bélicas, mas são guerras ideológicas, comportamentais. Então, o mundo, aí mais um ponto de contemporaneidade, e só acrescentando um pouquinho o que você falou, que está completamente pertinente, certo? Essa ideia de guerra, como eu falei, são guerras que nós vivemos o tempo inteiro, que são travadas o tempo inteiro, mas que são guerras invisíveis, né? E aí a gente começa a compreender o quanto, né, da visão da importância. Quando eu crio uma guerra, quando eu tenho automaticamente uma desavença ou uma não linearidade de pensamento. E a gente vive hoje linearidades nulas. Porque quando a gente passa a dar voz, quando as pessoas passam a deixar de serem corpos dóceis, como que a gente viu, aí os confrontos eles passam a existir. Então, o mundo vive não numa guerra bélica, com tanques, com, né, canhões, mas a gente vive o tempo inteiro em guerras sociais, ideológicas, comportamentais, sexuais, religiosas e também físicas, né? Ainda, infelizmente. Mas muito bom o seu adendo. Obrigado. Professor, o senhor falou da questão dos autores, que tem autores que defendem isso hoje, eu conheço uma, e aí, no caso de um tema que cabe esse argumento, posso fazer esse diálogo do livro com um autor contemporâneo, no caso? Lógico, pode. Inclusive, muitas obras hoje foram baseadas em 1984. O comportamento humano, a própria ideia, né, do programa Big Brother, filmes, né? A gente hoje vive uma onda de reality shows. É o pelado que vai para a praia, o não sei o que do meu ex, é a Fazenda, é o Big Brother como um todo, é um The Voice, é o Masterchef. Isso tudo são pontos fundamentais, e alguns autores, inclusive, defendem que toda essa ideia de de excessivas óticas de vigiar surgiram a partir de 1984. O autor diz que não. Inclusive, o autor de Big Brother, que foi o primeiro reality criado, né, ele diz que não se baseou em 1984. Mas todo mundo ratifica, comprova que todo esse movimento foi baseado a partir de 1984. Aham, entendi. Professor, muito obrigada, tá? Adorei a aula. Nada. Agora vamos tirar a dúvida da Clara. Pode falar, Clara. E acho que a Clara desistiu. Ah, Oi, não, ela abriu boa agora o noite. microfone. Me ouvindo? Então, eu ouvindo tudo que o senhor disse, eu pensei muito Tu tá no céu, garota. Tá me chamando de velho, tô brincando. Desculpa. Eu pensei muito brincando. nos regimes totalitaristas, como o do Getúlio. E alguns meios de censura, como o DIP. E eu queria saber se ficaria legal colocar no primeiro argumento sobre o livro e no segundo trazer essa questão como para a realidade. Mas também eu perguntei se ficaria melhor colocar essas coisas mais atuais que a gente está falando, de blogueiros e esses Big Brothers mais atuais. Aí eu queria saber se ele ficaria muito Enem pela questão do Getúlio, ou se não... Vamos lá, Clara. Boa pergunta. Primeiro, vai depender do tema. Né? Então, assim, você vai ter que perceber qual é a linha temática que a UERJ vai adotar. Se tem uma visão mais voltada para um aspecto contemporâneo ou não. Então, para você definir a sua linhagem, né, ou a sua escolha, o seu brainstorm, na verdade, um termo mais técnico, o seu planejamento de texto, você vai ter que entender primeiro qual é a proposta temática. A partir daí, você vai montar a sua estrutura. Segundo, você pode usar ditadura,
a questão do AI-5, toda a questão que a gente viveu, né, historicamente, né, eu até trabalhei em aula recentemente, a questão das pessoas desaparecidas, então, foi uma coisa muito recorrente, porque as pessoas eram quase que quarto e 101, né? Todo mundo sabe das torturas existentes aqui na ditadura e como as pessoas simplesmente desapareceram. Quase que a polícia do pensamento, né? Todo mundo que era contra o governo ou simplesmente se colocava contra aquilo que o governo brasileiro até então falava, desaparecia. O caso até do Stuart Angel, né? O filho da Zuzu Angel, enfim, os filhos da estilista, Zuzu Angel, que sumiu simplesmente há pouco tempo que foi realmente ter uma certidão de óbito. Então, a gente começa a ver que isso realmente aconteceu no Brasil. Você pode trabalhar isso. Eu só quero que vocês passem, quando usar ditadura ou um tema muito recorrente, ou tipo de argumento recorrente em Enem, é saber até onde eu posso ir, para que não fique realmente um tom de problematização. Porque quando você não tem esse feeling aguçado, você acaba fazendo uma redação muito cara de Enem e não vai ter, por exemplo, uma proposta de intervenção para resolver, porque você tem uma conclusão síntese pela sua frente. Então, não é proibido, nada de maneira nenhuma, mas você precisa ter o feeling de até onde ir para que realmente se torne uma alusão, uma comparação e não efetivamente um argumento com cara de Enem. Mas você usar uma alusão histórica sobre ditadura na contextualização de introdução ou no seu desenvolvimento, ou ainda falar de um blogueiro na sua contextualização de introdução, também no seu desenvolvimento ou todas as telas que a gente vive hoje, da manipulação de dados de uma internet, não importa, não tem problema nenhum. Tá? O lugar, o local não importa, e sim o que importa é o limite que você vai criar para que isso não se torne Enem. Tá bom? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Acho que todo mundo tirou as dúvidas, mas eu também tô com uma dúvida, Júlio. Posso tirar de curiosidade? O que você quer, Diabo? Fala. Você já tirou 20, foi minha aluna maravilhosa, me aturou 2 anos. O que você quer perguntar, Satanás? Aí eu fiquei ouvindo, eu fiquei animada. Mas eu fiquei pensando dessa questão do totalitarismo do livro, do Big Brother, e de como isso talvez se expresse atualmente, quando eu vi aquele documentário das redes sociais, mas não só na questão das blogueiras e das influências, dos filtros que causam na gente, mas naquela questão que eles falaram deles selecionarem o que chega até a gente, né? Então, na minha cabeça eu pensei que isso talvez pudesse ser uma forma de totalitarismo também, né? Porque e como isso manipulou as eleições e tudo mais. Eu falei, caramba, tem muito a ver na minha cabeça. Completamente. Inclusive, para quem não viu no Netflix, O Dilema das Redes, eu vou montar uma aula, inclusive, com duas séries. Uma delas é essa, o Dilema das Redes. Eu indico que vocês assistam. Cabe completamente a muitos temas relacionados à rede, né, internet, a capitalismo, a função da comunicação atual e completamente aquilo que você falou. Né? Hoje, o Big Brother tem muitos meios, e um deles é justamente essa, que é a manipulação de dados. Né, esse controle que não efetivamente se dá por uma câmera, mas inclusive por aquilo que você pesquisa para o seu dia a dia, que ele controla, ele direciona ali qual é a loja que você vai comprar, as indicações, as lojas justamente pagam a essas redes sociais, né, para poder aparecerem ali como principal fornecedor do produto, e daí você vê que o pano de fundo aí, realmente, além de poder, é dinheiro, e dinheiro é poder. Então, o capitalismo que está regendo a sociedade em relação a isso, mas completamente, você pode usar na sua redação para você tirar 20 de novo. Tá bom, vou fazer de novo. Mas eu fiquei pensando muito nisso. E é isso, gente. Quem não viu esse documentário, eu acho muito válido ver. Para redação e para vida. Muito importante assistir. Então, ótimo, gente. Obrigado pela oportunidade de novo. Obrigado aí pela audiência. Eu sei que vai ter um beijo para quem vai assistir esse vídeo depois. Na verdade, nem um vídeo, virou um podcast, né? Porque eu estou só me ouvindo. Um podcast online, um podcast ao vivo, aliás. Então, um beijo para quem vai assistir.
E valeu pela companhia, boas perguntas, boa interação. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigada, Júlio. Foi super elogiado. Vou agradecer em nome dos alunos também. Muito obrigada pelo tempo, pela dedicação e pela disponibilidade. Sério, foi show de bola. Que bom. Obrigado, meu amor. Boa noite, tá, gente? Vou encerrar aqui a gravação e eu vou tentar postar isso no YouTube essa semana. Um beijo para todo mundo. Beijo, professor. Boa noite. Galera, eu vou também disponibilizar os slides para vocês pelo Telegram, tá bom? Tchau, tchau, gente.